Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Aprendendo com Elas. E o tema de hoje é um tema assim muito intrigante. Transição profissional. É possível na vida da gente, depois da gente já ter definido uma profissão? Pois é, e hoje eu tenho uma convidada aqui muito querida, que eu amo de paixão, que é a Sandra. Ela vai compartilhar conosco a história de vida profissional, né? Os caminhos que ela tem percorrido. Mas antes eu quero dizer para você, já vai lá e curte esse conteúdo, compartilha nas suas redes, comente, aciona o sininho para que você seja informado sempre que tiver um conteúdo novo e curte a gente lá nas páginas do Instagram, tanto no mulheres.ict quanto no podcast Aprendendo com Elas. Ok? Não esquece, vai lá agora rapidinho, já faz, porque o conteúdo hoje, gente, tá pra lá de especial, tá bom? Sandra, minha flor, se apresente aqui para quem está nos assistindo. Bom, meu nome é Sandra Lima, eu sou esposa do Luiz, mãe do Luiz Gustavo e do Johnny. Atualmente eu sou secretária executiva e eu acho que hoje vai ser muito interessante a nossa conversa. Puxa, Sandra, secretária executiva, então me conta aí, como é que começou aí a sua caminhada com essa identidade profissional de secretária executiva? Na verdade, Simone, a minha identidade começou quando eu tinha 16 anos. Eu fui participar de uma entrevista no escritório de advocacia, uma amiga minha me indicou. Era um advogado, a princípio ele queria que fosse só uma recepcionista. E daí eu fiz a entrevista e ele gostou de mim e me contratou. Acho até que me contratou porque ele se identificou com a filha dele. Eu era muito nova, obviamente não tinha nenhuma experiência, mas ele investiu em mim. E ali eu fiquei durante 11 anos trabalhando com esse advogado. Hoje ele é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. E eu tive grandes experiências nesse lugar, porque eu comecei com 16 anos, comecei como recepcionista, mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, todas as vezes que ele fazia uma petição, eu pegava o documento e eu começava a ler. E eu comecei a gostar daqueles termos jurídicos, daquelas peças e de tudo mais. E eu fui pegando um pouco da característica daquele advogado também. E daí foram passando aí uns 3 anos, quando eu tinha 19 anos, ele começou a migrar de recepcionista para secretária dele. E daí ele começou a me atribuir outras funções. Ele me deu a oportunidade de viajar para vários estados, porque eu tinha que protocolar petições. Antigamente tudo era físico, né? Os processos eram físicos, não eram eletrônico que nem hoje. Então eu tinha que fazer protocolo para ele em outros estados. Eu conheci bastante lugares no país que ele me deu essa oportunidade. E todas as vezes que eu ia a um fórum fazer o protocolo de uma petição, eu ia lendo as peças. E o primeiro livro que eu li inteiro, né, nessa fase aí, dos 16 aos 19, foi o Código de Defesa do Consumidor. Olha. Então, passou a me gerar um desejo muito grande pelo direito. Mas até então eu estava como secretária desse advogado. Lá eu fiquei durante 11 anos, foi quando ele foi constituído desembargador pelo 5º Constitucional aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. E daí eu migrei para a empresa que eu estou hoje, que é uma empresa de eventos, trabalho há 17 anos lá. E daí eu senti a necessidade de me profissionalizar, porque eu já tinha experiência de secretária, porém eu ainda não era secretária em tese constituída, porque eu não tinha formação acadêmica. Certo. E daí em 2007, quando eu entrei nessa empresa que eu estou hoje, chama-se Ticket Hub, eu fui me profissionalizar. E ali eu me formei, eu fiz o curso de secretariado executivo, são 3 anos de formação. E lá eu estou até hoje desenvolvendo a carreira e a profissão de secretária.
Puxa, que interessante, né? Então, assim, uma oportunidade lá aos 16 anos, quando você não tinha experiência profissional, Sim. né? Mas aí você chegou e, assim, interessante, né, Sandra, que você tinha uma curiosidade e uma vontade de aprender, Sim. né? Eu acho que isso é muito importante, porque quando uma pessoa começa, inicia um processo, óbvio que a pessoa não tem experiência, não tem ainda formação. Aos 16 anos, né? Não tinha como você ter formação. O potencial estava lá, Sim. mas ainda não tinha sido desenvolvido porque não tinha chegado o tempo, né? E aí, conforme as coisas foram acontecendo e você foi aproveitando as oportunidades, eu acho que isso é uma coisa importante, né? O quanto poder aproveitar as oportunidades que surgem e fazer com excelência, Sim. né? Porque certamente eu fico pensando, o olhar desse advogado lá atrás, né? De perceber o teu potencial, porque com 19 anos você representá-lo, né? Para protocolar ali processos, enfim, em outros estados, quer dizer, ele tinha uma confiança grande, né? E não é porque simplesmente ele olhou, você foi conquistando essa confiança, né? Foi dando, assim, mostras de que ele podia confiar em você. Eu não sei o quanto você tinha noção disso, porque eu não acho, e se eu estiver errada, por favor, me corrija, eu não acho que você esquematizou isso, eu acho que a coisa foi acontecendo de uma forma tão natural, pelo menos é a sensação Sim. que me fica, foi acontecendo tão natural, porque isso tem a ver com a tua identidade como pessoa, de ser uma pessoa confiável, e isso foi conquistando, né, o olhar dele sobre a sua profissionalidade ali, né? O seu profissionalismo melhor colocando, né? Que ele podia confiar em você e aí ele foi te dando esse espaço mesmo de confiabilidade, né? Eu costumo dizer até para as pessoas que estão à minha volta, inclusive eu oriento os meus filhos também, o Johnny está começando a jornada de trabalho agora, a vida profissional, nunca se limitar àquilo que lhe é proposto. Faça sempre além, para que a pessoa que esteja te avaliando veja que você tem potencial para ir além. Então, eu sempre tentei, mesmo sem, obviamente, ter essa ideia com 16 anos, eu nunca fiquei limitada a sentar na mesa, atender o telefone e anotar o recado. Eu sempre quis aprender, então eu sempre ia além. E aí ele enxergou esse potencial em mim e começou a confiar essas atividades. E foi muito importante, assim, para o meu desenvolvimento profissional. Porque eu costumo dizer que eu trabalhei em dois extremos. Eu trabalhei com esse advogado, que é uma pessoa extremamente tranquila, num ambiente familiar, num ambiente gostoso. Para se ter uma ideia, ele foi meu padrinho de casamento. Então foi um ambiente muito bom. E num outro extremo, que é o trabalho que eu estou hoje, que é um ambiente extremamente profissional, que as pessoas não têm aquele envolvimento de amizade mesmo, não porque não queiram, mas é a política da empresa e está tudo certo, cada empresa tem a sua política e a gente se adequa àquilo. Então, quando eu migrei para essa outra empresa, eu sentia essa necessidade. Mas eu costumo dizer que eu também aprendi tanto nessa empresa que eu estou hoje, porque de um lado eu tinha um chefe que era super paternalista, que às vezes defendia, e de repente você vai para um lugar que você tem que se defender e se posicionar. Então eu costumo dizer que eu aprendi o lado mais humano com o advogado, mas nessa empresa que eu estou hoje, a forma de se defender, de se posicionar, porque vão ter momentos na tua vida, dentro da organização, que você precisa se posicionar, né, com respeito, mas você precisa. Então eu aprendi isso nesse local que eu estou hoje. Então eu sou muito grata a Deus, porque todo o meu caminho ele foi sendo direcionado por Cristo. Quando eu estava interessada em entrar nessa empresa que eu estou hoje,
Eu me recordo muito bem que era um evento que eles faziam das Super Casas Bahia. Era ali no AMB, era um evento gigante e eles faziam toda a parte de controle de acesso das pessoas. E eu havia ido lá para comprar um televisor. E quando eu cheguei nesse local, eu vi as catracas toda etiquetada com o nome dessa empresa. E eu falei para o meu marido, eu vou trabalhar nesse lugar. E ele na época, eu acho que achou engraçado, mas a gente não deu bola. Mas eu tinha uma convicção muito grande disso. E assim foi. Assim que terminou a minha prestação de serviço com esse advogado, eu fiz relacionamento com uma secretária que trabalhava nessa empresa e ela me ligou, escuta, surgiu uma vaga aqui, você não quer participar? E eu aceitei o desafio e lá estou até hoje. Então, assim, eu vejo que todas as coisas são direcionadas por Deus, né? Você tem o desejo no seu coração, você pede ao Senhor direção e vai em busca do seu sonho. Você não pode ficar sentada. E daí todos os dias depois que eu fiz a entrevista, eu ficava ligando para a secretária. Escuta, e aí, como é que foi? Como é que tá a vaga? E aí depois de umas 2 semanas ela me ligou e me chamando para trabalhar. E eu iniciei lá, nesse local que eu estou hoje, como assistente da secretária. Aí, de assistente da secretária, eu passei assistente do comercial e depois ela se aposentou, ela era secretária da diretoria, ela se aposentou e eu fiquei como secretária da diretoria e presidência. E lá estou até hoje. Então é um caminho que você vai traçando, sempre pedindo direção a Deus, nunca confiando na sua capacidade, né? Obviamente você tem que se especializar, fazer a faculdade, fazer seus cursos, mas sempre colocando Deus na frente e assim o Senhor foi me direcionando. Que lindo, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que a identidade profissional delas não tem nada a ver com Deus, né? Porque Deus é lá quando eu vou na igreja, aí eu me conecto com Ele e tudo bem. Mas a minha vida pessoal, a minha vida sentimental, a minha vida profissional não precisa do senhorio de Deus, né? Lê do engano, porque assim, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente entrega a vida por completo. A gente não, olha, eu estou entregando só essa parte da minha vida, as outras, deixa comigo que eu tomo conta. Óbvio que cada um é responsável por gerenciar, cuidar da sua identidade profissional. E a identidade profissional de cada um é algo que tem que ser desenvolvido e isso não fica na empresa onde você trabalha. Eu acho que a empresa onde uma pessoa trabalha contribui, né, para que você possa ir formatando a sua identidade profissional. Mas não fica refém do lugar onde você está trabalhando. Então, por exemplo, quando você trabalhou lá naquele primeiro escritório, né? Você não tinha uma experiência profissional, você foi adquirindo, você foi formatando a sua identidade profissional. Quando você precisou ir para um outro lugar, óbvio, né? Pelo que você está falando, você sentiu a diferença, porque antes tinha ali um lugar mais familiar, com uma atitude mais paternalista, e de repente você chegou num outro lugar que é assim, né? Cada um por si, Deus para todos, que acaba sendo assim, precisa de uma adaptação, né? Porque você sai de um estilo e você chega no outro, até que você, opa, peraí, aqui a coisa funciona assim, Deus me dá graça, me dá sabedoria, me dá discernimento de como conduzir, aonde, e ali você, com aquela experiência que você trouxe do primeiro lugar para esse novo lugar, você foi adequando, você foi transformando a sua identidade profissional, né? Sim. E Deus, pelo que você está me falando, foi te ajudando, foi dando sabedoria, porque é óbvio, às vezes, e você bem colocou isso, Sandra, a pessoa tem que fazer a lição de casa. Então ela tem que se capacitar, ela tem que ir buscar uma formação, ela precisa se atualizar, fazer cursos, mas
junto com isso, Deus, me dá o discernimento, a sabedoria, como utilizar isso, quais as oportunidades que estão surgindo. E também eu acho que é uma coisa interessante, não fica ali, bom, Deus, eu estou esperando abrir a porta, viu, Deus? Mas eu tô aqui, né? Não tô me movendo, não estou me preparando. Porque, né? Sabe aquela frase que a gente sempre ouve? Deus não chama desocupado, nem para a obra dele e nem para aquilo que ele quer para você na sua vida profissional, se você não está indo em busca dele, se você não está indo fazer a lição de casa, se preparar, estudar, se capacitar para que você possa ser a pessoa naquela situação que Deus vai abrir a porta para te abençoar. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, sim, né, Sandra? Sim, ter essa sintonia. É importante, né? Sim, é importante. E quando eu tomei a decisão de fazer a faculdade de secretariado, foi exatamente por isso. Naquele momento, era a minha profissão. Era aquilo que eu estava exercendo. Embora eu tinha um desejo, que era um desejo de menina lá de trás, que era fazer a faculdade de Direito, eu precisava me atualizar naquilo que eu estava desenvolvendo. Então, eu fui fazer a faculdade de secretariado, mesmo, digamos, não sendo ainda aquilo que eu queria, mas eu precisava me qualificar, me capacitar para aquilo que eu estava exercendo no momento, né? Então, isso foi também uma direção de Deus. E eu sempre tinha no meu coração que no momento certo, Deus ia preparar aquilo que estava plantado ali desde o início, quando eu tinha 16 anos, trabalhando com aquele advogado, lendo o Código de Defesa do Consumidor. Então é isso, é se dispor a se adequar às situações que você está vivendo naquele momento e como que eu posso fazer da melhor forma aquilo. Ainda que você tenha um desejo no momento que não é aquilo, mas você se propôs a fazer, então você tem que fazer com excelência e sempre pedindo a direção do Senhor. Que coisa linda, né? Quer dizer, então um sonho plantado lá no início, ele não foi sufocado e esquecido. Não. Mas você podia entender que haveria o tempo certo de poder concretizar aquele desejo, né? Então, eu acho que também é uma coisa importante, porque às vezes as circunstâncias nos levam a ter que alguns planos, alguns sonhos, a gente ter que se preparar melhor, ter que criar ali estratégias para poder concretizá-lo, né? Mas não deixar que aquele sonho morra, que ele sufoque, né? Que ele desapareça. Então, eu acho que isso também é uma coisa importante, né, sim, Sandra? E me fala uma coisa, então você se especializou, você fez a formação em secretariado, né? E utilizou isso na sua vida profissional. E depois de quanto tempo você resgatou ou não resgatou? O que será, gente? Votem aí. Ela resgatou ou ela não resgatou? Mas, né, brincadeiras à parte, vai lá e curte o conteúdo, compartilhe, comente, curta a gente lá nas redes sociais, no Instagram, no mulheres.ict e também no podcast Aprendendo com Elas, tá ok? Abençoa outras pessoas com esse conteúdo. E aí, Sandra, o que aconteceu? Olha, passaram-se assim muitos anos. Em 2020 eu resgatei esse sonho. Em plena pandemia? Em plena pandemia. Simone, na pandemia eu me redescobri. Poxa, olha só. Para muitas pessoas, obviamente, foram momentos muito tristes que todos passaram, de perdas, né? De família, de emprego, de bens. Foi muito difícil. Mas eu me redescobri na pandemia. Eu tive que encurtar meu período de trabalho por conta de tudo estar fechado. E eu comecei a ficar em casa. E desde que eu iniciei a minha vida profissional, eu tive meus períodos de férias, obviamente, mas eu nunca fiquei desempregada. Então isso foi um choque para mim, porque eu fiquei, o que eu vou fazer esse período? Aí
obviamente, eu fui estudar. Só que ainda eu estava cética com relação ao direito. Eu falei, eu vou fazer uma pós-graduação em gestão empresarial. Eu me inscrevi na pós-graduação, eu fiquei uma semana na pós. E aí eu comecei a refletir, por que agora eu vou fazer gestão empresarial e não faço aquilo que eu sempre quis a vida inteira, que é o direito? Aí vieram as dúvidas. Ah, mas eu já tô com 40 anos, eu vou me formar com 40 e tantos. Vieram os questionamentos. Ah, mas são 5 anos de faculdade, será que eu vou dar conta? Eu tenho os filhos, a casa, o trabalho. Só que exatamente eu pensei igual você falou no início. Eu pensei que a vida ia passar. Então que ela passasse eu fazendo aquilo que eu tinha um sonho. Eu tranquei a pós-graduação e fiz a inscrição na faculdade de Direito. E daí, durante esse período, hoje eu estou no 7º semestre, glória a Deus, né? Eu vejo que eu cheguei tão longe, eu vou terminar, fazer a OAB, exercer a profissão, em nome de Jesus, mas o começo é um desafio, porque todos os meses eu pensava, eu não vou dar conta disso aqui não, é muita lei, é muita leitura, é muito trabalho, conciliar casa, família, emprego, mas aí Deus foi dando graça. E uma coisa que é muito importante também é você ter pessoas que te incentivam, né? Eu sempre tive minha família que sempre me apoiou muito, meu marido, meus filhos, minhas irmãs e amigos também, né? Eu tinha uma amiga, eu acho que vale até a pena mencioná-la aqui, que ela me ajudou muito, a Elaine. Ela estava no período de faculdade também, estava terminando a enfermagem, ela fez. E todo semestre ela falava para mim, amiga, não desiste, é seu sonho, olha a sua história, você esperou tantos anos. E aquilo foi me dando gás. Então hoje eu vejo o caminho que eu já percorri até aqui e eu me sinto muito feliz e realizada, porque é possível. É possível desde que você tenha organização e que você tenha planejamento. A vida é assim. Obviamente o tempo ele é curto, Simone, mas você precisa se planejar. Desde o seu acordar até o seu deitar. Planeja a tua vida, o seu dia, que as coisas se encaixem, você consegue fazer aquilo que é proposto, não é? Às vezes eu vejo as pessoas reclamando, eu não tenho tempo de nada. Eu concordo com isso, mas como que você tem projetado a sua vida para encaixar tudo que você precisa fazer? Porque hoje eu consigo cuidar da minha casa, dos meus filhos, do meu trabalho, da faculdade e consigo também exercer atividades na igreja. Mas por quê? Porque eu tenho um planejamento. Então fica uma dica para você. Organize-se, planeje-se, que certamente você vai conseguir fazer aquilo que você tem de proposto aí. Isso que você está falando, Sandra, é muito importante ter a estratégia certa para alcançar os sonhos, né? Para concretizar coisas na vida. Porque, gente, o dia vai continuar tendo 24 horas, a semana vai continuar tendo 7 dias e assim por diante. Não vai ter uma semana de 8 dias ou um dia de 48 horas, não tem. Óbvio que a gente tem as nossas obrigatoriedades, a gente tem as nossas questões. Por exemplo, na vida de uma pessoa não existe só a identidade profissional. Além dessa identidade profissional que tem que ser cuidada, alimentada, tem também as outras questões, outros papéis que a gente ocupa. Então eu costumo dizer que assim, aqui é o nosso eu, ele tem um quantum de energia e aqui são os papéis que a gente vai exercendo na nossa vida. A gente vai exercendo, sei lá, papel de mãe, o papel de esposa, do lar, profissional e assim por diante. Vários
papéis, né? Quem não tem filhos, mas tem outros papéis que são desenvolvidos, enfim. E aqui a gente tem um quantum de energia, e essa energia ela precisa ser distribuída nesses papéis para que eles possam crescer, se desenvolver e a gente ter um contentamento, né, de administrar isso na nossa vida, nas escolhas que fazemos. Agora imagine aqui o papel de mãe, né? Você vai só alimenta esse papel cresce e o restante vai minguando. Então essa mão ela se torna uma mão eficaz, funcional? Não, porque aqui você tem um dedo que cresceu demais e os outros mirraram, então você não consegue pegar coisas, você não consegue ter a funcionalidade que essa mão precisa ter, né? Por conta de ter alimentado só um papel. Ou, por exemplo, não, tudo tem que crescer junto, igual ao mesmo tempo. Então, vamos passar um facão aqui para nivelar, para crescer tudo junto. Não vai dar, porque essa mão também vai ficar mirrada. Os papéis, eles são diferentes, isso não significa que um seja melhor ou mais importante do que o outro, mas dentro daquilo que é a minha vida, como que eu alimento esses papéis? Entendendo, né, Sandra? Você tem 2 filhos maravilhosos, eu sou fãzona dos meninos, são meninos de ouro. Você e o Luiz estão de parabéns pela educação que vocês passaram para o filho de vocês, para os filhos de vocês, e principalmente o legado de fé que vocês, né, educaram esses meninos, que são assim uns queridos. Mas os seus filhos, eles foram bebês por um tempo. Hoje, né, Johnny está com mais de 20 anos, o Guga, né, o Gu, ele está se preparando para ir para uma universidade. Então, aquela fase inicial lá de bebê recém-nascido, que dependia, passou. Né? Hoje eles já são ali rapazes que já têm um grau de autonomia, estão buscando ali a sua identidade profissional, desenvolver isso. Você deixou de ser mãe deles? Não. Deixou de se preocupar? Não. Mas aquilo que consumia de você quando eles eram pequenos já não é mais desta forma. A gente nunca se torna ex-mãe, viu, gente? Mesmo de filho adulto. O papel de esposa, né? Você está casada há quanto tempo? Setembro fazem 24 anos. Olha só, 24 anos. Você não precisa mais alimentar, né, o seu casamento, a sua relação. Precisa muito. 24 anos já anda sozinho? Não, precisa diariamente. Então você tem que economizar um quanto dessa energia para os seus filhos que são adultos, que hoje são outras necessidades, para o teu relacionamento com o teu marido, mas também tem que ter para a vida profissional. Então assim, Simone, como dar conta, né? Eu acho que tem momentos que a gente tem que priorizar coisas, né? Como eu disse, filho de criança pequena, a gente é mãe de criança pequena, tem um prazo de validade na vida da mãe, né? Porque os filhos crescem. Então, o que naquele momento é o mais importante, você tem que estar ali presente, né? E revisitando os seus sonhos. Bom, agora como é que eu vou organizar a minha vida? Você falou sobre ser dona de casa, cuidar, porque é óbvio, a gente tem uma identidade profissional, mas a gente tem uma casa. A gente continua tendo uma casa que requer a nossa atenção, requer a nossa administração, né? Eu costumo falar que um lar só se torna um lar quando a mulher põe a mão, né? Porque senão é uma casa. Agora, quem transforma uma casa no lar docilar é a mulher. Então, requer atenção, requer energia, requer uma série de coisas. Mas também, eu não sei, Sandra, se isso aconteceu com você, mas eu lembro quando os meus filhos eram menores, eu estava lá estudando, trabalhando, enfim, tentando dar conta, equilibrando todos os pratos, né, para não deixar nenhum cair naquela loucura. E às vezes eu me via cobrando de mim mesma, assim, perfeição em tudo que fazia, né? Então, assim, mulher tinha que ser bombril. Aliás, agora a mulher é mais do que bombril, porque bombril perdeu, antes era 1001 utilidade, e agora é só 1000 utilidades, porque não tem mais antena para você pôr lá o bombril. Quem é raiz sabe o que eu tô
falando, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, assim, é cobrado de nós mulheres muita coisa, que você tem que fazer tudo com perfeição, com isso, com aquilo e tal, e coisa que mulher, ela tem que ser forte, sim, a gente tem que ser tudo isso, mas a gente não é sozinha na vida. Então, a gente tem que ter a ajuda da família, sim, a família entender que essa mulher também tem um sonho, tem uma profissão que muitas vezes é necessário até para compor o salário familiar, né, ajudar. Então, como que essa família chega junto, entendendo isso e participando para que essas questões possam ser viáveis na vida de alguém, né? Então, eu acho que falta muitas vezes essa sabedoria de encontrar o equilíbrio de quanto, né, de energia eu vou dispensar para os papéis que eu desempenho na minha vida, que são papéis importantes, né? E também entender que, assim, olha, para eu assumir uma nova atividade, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Sim. Porque às vezes a gente quer manter, não dá para manter tudo dessa forma. O que é que chegou o momento que eu percebo, olha, isso já não depende tanto de mim, não precisa ser só eu fazendo. E por quê? Porque se eu preciso agora avançar em estudar, em me capacitar, em me qualificar, então eu preciso abrir mão de algumas coisas, porque aí não tem como, né? Humanamente fica impossível. Alguém vai ser sacrificado nisso daí, né? Algum papel vai ser sacrificado, ou alguém vai ser sacrificado, alguma coisa. Então, eu acho que é importante, Sandra, a gente revisar o que é urgente, o que é importante. É sempre um exercício a ser feito. Você percebe isso na sua história? Ou... Não, percebo, sim. O que eu vejo de diferença, assim, da primeira faculdade que eu fiz, quando o Gustavo tinha 1 aninho, foi muito puxado. Eu sacrifiquei por um tempo o papel de mãe, eu digo assim, 100% para ele, porque eu tinha que me dedicar à faculdade, ao trabalho, mas eu tinha a minha sogra, que foi uma mãe para mim. Então, ela pôde me ajudar nesse período. Hoje, atualmente, o que eu vejo? Eu abri um pouco mais de mão de ter que ser 100% perfeita em casa, então vão ter situações que eu vou ter que deixar alguma coisa por fazer, porque nesse dia eu vou ter que me dedicar a estudar. Só que também eu brinco que lá em casa a gente é muito corporativista, assim. A gente tem as funções determinadas, todos lá em casa têm. Então, o Johnny lava a louça de manhã, o Gustavo lava à tarde, o Luiz lava à noite. Então, a minha preocupação hoje é chegar em casa, fazer as refeições, preparar as refeições, mas eu tenho uma rede de apoio, que são meus filhos e é meu marido. Então, eu percebo que é fundamental a participação da família quando a gente se propõe a realizar um sonho. A gente não pode realizar sozinha, a gente precisa de pessoas para não só nos apoiar, mas nos ajudar. Sim. Então, hoje eu percebo, e eu acho que para mim hoje está mais leve poder ir atrás do meu sonho, porque meus filhos já estão maiores e eles me ajudam muito nessas questões de casa mesmo. E eu parei também de exigir perfeição, Simone, porque eu não sei se você comentou que também era assim. Quando a mulher ela trabalha fora e é uma profissional, ela tem muito aquela questão de cobrança com relação aos filhos. Ela já tem dela e às vezes ela tem até da própria sociedade, né? Porque a visão da sociedade é que a mulher que trabalha fora, às vezes ela vai largar os filhos com alguém. E não é assim que funciona, né? Eu na maioria da criação dos meus filhos, eu estive presente com tempo de qualidade. Tem muitas mães que abrem mão dos sonhos de ser profissional ou de fazer alguma coisa que goste para se dedicar à família, mas que às vezes se sentem frustradas, não é? Por ter escolhido aquilo. Então, todas as vezes que eu
podia estar com os meus filhos, eu tinha tempo com qualidade e sempre priorizei a educação, né, que é uma coisa que é importante, e Deus, né? Eu sempre tive essa preocupação de trazê-los para os cultos, trazê-los para os eventos. Então, assim, embora eu tenha vivido os meus sonhos, eu acho que eu consegui, dentro desse esquema que você mostrou, disponibilizando a minha energia da forma certa. Então, hoje eu olho meus filhos, eu não acho que eu falhei, mas eu acho que direcionada por Deus, eu e minha esposa, a gente teve ali uma criação, sabe, dentro dos padrões corretos, daquilo que a Bíblia ensina e daquilo dos padrões morais também. Então, hoje eu me sinto, assim, realizada e já não me cobro mais tanto, sabe? Eu olho e falo, eu fiz aquilo que eu podia fazer, com o tempo que eu tinha para fazer, com as circunstâncias que eu tinha para fazer, e eu acho que eu fiz do jeito que eu tinha que fazer e deu certo, sabe assim? Então hoje eu já não me cobro tanto mais, mas a rede de apoio dentro de casa é muito importante. É muito especial e necessário isso, e não é sinal de fraqueza aceitar essa equipe de apoio, né, essa rede de apoio, e também diminuir aí os graus de exigências, né, que a gente tem para com a gente mesmo. E às vezes que a gente transfere para essa rede de apoio mais próxima, que no caso seria a família. Então, eu já vi mulheres dizendo assim, mas não limpa como eu limpo. Então, eu prefiro limpar, porque eu mando fazer e demora e tal, e coisa assim. Né? Tem que ter paciência, tem aí as negociações, mas se você vai à frente, ocupa todos os espaços e tenta dar conta de tudo, algo na tua vida vai estar em déficit. Porque ninguém consegue dar conta de tudo, né? 100%. Então, às vezes, a gente precisa aprender a negociar, né? E é assim, tudo bem, você tem um jeito de fazer, por exemplo, em casa. O Paulo, ele lava a louça diferente de como eu lavo a louça. Mas o resultado final é igual, a louça limpa, né? Mas ele tem um jeito de lavar a louça e eu tenho outro. Agora, se eu for ficar, não, é só assim, é só desse... Gente... Aí ou eu faço sozinha, né? Então, quer dizer, tem uma forma de funcionar, que essa é a sua forma, esse é o seu jeito, e eu brinco, né? Porque eu falo assim que antigamente um homem, para ouvir Deus falar, tinha que subir a montanha, né? Subir a montanha, levar lá o cordeirinho, enfim, para oferecer o holocausto, enfim, tal, né? O sacrifício. E hoje está tudo mais fácil, hoje o homem não precisa mais subir a montanha para falar com Deus, basta encarar a pia. Exatamente. E meu marido, ele fala, e quem frequenta a igreja aqui sabe, já ouviu ele falar que Deus fala com ele enquanto ele está lavando louça. Então ele está lá lavando louça, ele está orando, ele está conversando com Deus, e que uma das nossas igrejas, a de Cosmópolis, começou com ele lavando louça, né? Porque aí ele lavando louça, orando, falando, Deus, o pessoal de Cosmópolis vem de tão longe, né? Toda semana para estar aqui conosco, é uma bênção tê-los aqui, mas já é um grupo que já dá para começar. Olha, ele parou ali, ligou para o nosso pastor, que na época não era, mas seria ali a pessoa responsável. Ele ainda não era consagrado pastor, e aí falou, olha, por que vocês não começam já uma reunião entre vocês, como uma congregação nossa? Bom, enfim. Então o pessoal lá da nossa igreja em Cosmópolis diz que começou do pastor lavando louça, né? Aí eu brinco com a turma, né? Eu falo assim, gente, se Deus fala com meu marido quando ele está lavando louça, por que vai eu atrapalhar essa intimidade dele com Deus, né? A mulher de Deus sabe ser sábia, né? Então, né, eu vou atrapalhar, né, essa intimidade de jeito nenhum. Olha, querido, vai lá que Deus está querendo falar contigo. Deixa Deus te usar. Né? Exatamente. Mas, enfim, ele tem um jeito diferente de lavar a louça. Né? O meu jeito é diferente do dele, mas o resultado final é a mesma coisa. Então, assim,
São estilos diferentes, formas diferentes de fazer. Sim. A casa não é só minha, a casa é nossa. Sim. Então não adianta as coisas serem só formatadas do jeito que eu acho que tem que ser, né? Porque aí, gente, não dá, né? Fica uma coisa, em vez de se tornar lar doce lar, fica um negócio sufocante. Sim. E não é por aí. E os filhos vão crescendo e vão aprendendo. Sim. E vão administrando isso também, entendendo que eles fazem parte. Eles não são hóspedes dentro de casa, né? Eles fazem parte daquele contexto, eles fazem parte daquela dinâmica. E isso é uma bênção para a vida deles. Né? Isso faz parte do servir com amor, Sim. né? Então eu vejo isso, assim, obviamente que na fase de adolescência, às vezes eles resmungavam um pouco, mas hoje eu vejo assim, o amor em servir, né? Em servir a casa, servir a mãe que trabalhou, que eles estão vendo que tudo que a gente faz é voltado para a família, né, Simone? Obviamente que a gente tem a questão da satisfação, mas tudo que a gente faz é voltado para o bem-estar dos filhos, para que a gente consiga dar uma boa educação para eles. Então hoje eu olho, às vezes eu chego do trabalho e às vezes de salto, tá, gente? Eu não desço do salto nunca. Eu tô na pia lá lavando louça de salto e o Diane chega, não, mãe, vai tirar sua roupa, deixa que eu faço isso, deixa que eu lavo a salada. Então hoje eu vejo que eles têm essa necessidade de servir, mas é para servir por amor à família, por amor aos pais. Então isso é muito importante. E também a gente precisa trabalhar na gente exatamente essa questão de que não vai sair perfeito, não vai sair do jeito que a gente quer, mas a gente também tem que aprender a ser grata à nossa família, porque eu vejo muitas mulheres que não conseguem ser gratas. Às vezes o marido lava uma louça e fica suja, e daí reclama, e daí vira aquela briga. Gente, seja grata, ele fez aquilo que ele podia fazer naquele momento e do jeito que ele soube fazer. Aos poucos a gente vai ajustando algumas questões, né, Simone? Como, olha, se fizer desse jeito talvez fique melhor, mas sempre agradecer, porque a pessoa se propôs a fazer porque ela de fato está preocupada com você, né? Acho que às vezes as grandes questões dos relacionamentos não darem certo começam com coisas pequenas, não é? Que você não dá valor àquilo que a pessoa fez. Às vezes a pessoa está passando numa padaria, lembrou de um pão, de um negócio que você gosta e te levou. É uma forma de dizer que se preocupou, que lembrou de você. E a gente precisa dar valor aos pequenos gestos. Isso faz a diferença. Faz. Né? Eu tenho uma pessoa próxima a mim que ela, isso há muitos anos, ela passou por uma cirurgia de varizes, né? Então ela tinha que ficar de repouso e tal. E ela é uma exímia dona de casa e trabalhava fora. Então ela ficou afastada, né? Para se convalescer ali da cirurgia. Aí o marido chegou em casa, ele foi lavar o banheiro, que ele falou, vou lavar o banheiro, vou ajudar, né? Ela tá de cama, né? Vou ajudar. Aí ele foi lavar o banheiro, gente, nunca tinha lavado o banheiro, foi lavar do jeito que ele achava que tinha que lavar. Quando ela entrou no banheiro, mas ela, né, desconjurou, que nem diz o outro, né? Onde já se viu? O que você foi fazer? Ele, eu fui lavar o banheiro para te ajudar. Não, porque você não sabe lavar, porque isso, porque aquilo. Ela reclamou tanto que ele virou para ela e falou assim, preste bem atenção numa coisa que eu vou te falar. Nunca mais eu te ajudo a fazer nada. Porque eu quis te ajudar e você não soube como receber, então nunca mais. Dali pra frente, ela teve que amargar, né, nessa, porque assim, faltou ali, ela foi no piloto automático dela, não, porque tem que ter, não, calma, né, tá, olha, obrigada, né, obrigada, puxa vida, que bom que você pensou em mim, se preocupou comigo. Quer dizer, olha, né, olha o gesto, o significado do gesto, Sim. né? A intenção.
E aí depois olha, quando você for lavar da próxima vez, você me fala antes, porque tem alguns produtos que eu preciso te passar, porque você não está acostumado a fazer isso, né? Então eu preciso te dar umas dicas e tal. Mas olha, muito obrigada por você ter feito, muito obrigada por você ter se preocupado. Então isso é importante, deixar os filhos também se envolverem, fazerem, porque é diferente. Por exemplo, em casa, meu filho me ajuda muito na cozinha, né, para fazer comida. Ele tem um jeito diferente de cozinhar do que eu tenho, né, mas o resultado é bom, né? Então eu preciso prestar atenção nisso, né, e não exigir que seja assim. Como o Paulo não lava a louça como eu lavo, o Adriel não cozinha do mesmo jeito que eu cozinho, mas isso acaba sendo algo muito bom. Chegar em casa e a comida tá pronta, maravilhoso, né? Depois de um dia cansativo e tal, chegar em casa, puxa vida, nossa, tá pronta a comida, né? Quer dizer, não tem preço. Não tem. Na minha casa, o Gustavo cozinha perfeitamente. Olha. Não tem preço, Simone, não tem. E ver a satisfação deles quando a gente chega e tá tudo pronto. E a gente elogia, a gente gosta de reforçar. É um reforço positivo, né? A gente tem que dar esse reforço para eles. E eles ficam todos felizes. E o Gustavo é muito bom cozinheiro. Olha, eu não sabia dessa habilidade dele. Cozinha muito bem. Tem coisas que ele faz melhor que eu. Olha. E Sandra, vem cá. Você está trabalhando, né, numa profissão, você está se preparando, estudando para começar a atuar numa outra profissão, né? Sim. Então você trabalha de período integral, né? Você estuda, você tem que dar conta aí da casa, família, e você consegue ainda, porque eu vejo você aqui na igreja, você é uma pessoa ativa e participativa. Sim. Como é que você consegue isso? É o que eu te falei, a gente tem que ter organização. É o segredo, Simone, na vida. Planejar. As minhas irmãs brincam comigo. Sandra, você planeja tudo? Sim, eu planejo tudo. Eu sou muito planejadora. Porque eu sei que cada minuto do meu tempo, ele é muito importante. Então hoje, quando eu vim pra cá, eu já planejei tudo que eu tenho que fazer. E já dei uma olhada nos horários. Então tá tudo esquematizado. Eu vou conseguir fazer tudo que eu me propus a fazer. Então, Simone, o segredo é planejamento. E você sabe que eu acho que aí, culturalmente falando, se bem que isso, graças a Deus, está mudando. Mas o brasileiro é meio ruim, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, isso não funciona. Não funciona. Não funciona. A gente tem que ter planejamento, a gente tem que ter estratégias para nos ajudar a colocar em prática. Porque também não adianta você ter um planner, né, um planejamento maravilhoso, mas não executa. Né? Então você tem que olhar, você tem que marcar, você tem, segunda a sexta, o ritmo da minha vida é diferente do que num final de semana. Mas de segunda a sexta, como é que eu distribuo o meu tempo? Sim. O que eu vou fazer na segunda, na parte da manhã, da tarde, da noite, na terça, na quarta e assim por diante. Porque quando a gente planeja, a gente coloca lá, fica mais fácil da gente visualizar. Por exemplo, Sandra, essa semana eu estava falando com uma pessoa, eu ainda preciso do planejamento, da agenda de papel. Eu também. Embora a gente tenha aí os aplicativos, tem toda uma tecnologia que possa ajudar, mas eu preciso do papel. Eu ainda sou da geração, né? Eu sou também. Então, o que acontece? Mas para mim não funciona aquela agenda diária, que você tem uma página por dia, né? Para você... Não dá, porque aí vira... Não, eu tenho que abrir e ver o meu planejamento semanal. Aí no meu planejamento semanal tá lá os horários do consultório, os dias, o que eu tenho que fazer, outras atividades, enfim, porque aí eu consigo me organizar no meu tempo. Então, porque aí eu olho a minha semana, aí eu vejo, essa semana tem isso, tem isso daqui de diferente, como é que eu organizo, em que momento eu vou fazer isso, do que assim, o que é mesmo que eu tenho? Não, gente, eu brinco, eu falo assim, gente, eu não tô confiando mais na minha memória. Sim. Né? Porque é muita coisa. Então, quer dizer, para mim o papel me ajuda,
né? Então eu olho, eu abro o planejamento semanal, então eu vejo lá de segunda a domingo, olho a minha semana e aí eu tenho o mês também, né? Isso. Que aí eu abro, eu vejo lá o mês todo, olha, esse mês eu tenho que dar conta dessas questões. Então é estratégico você ter, porque não pense que assim, eu estou esperando vir o ânimo, não, eu preciso me organizar para poder dar conta. E aí eu descubro que 24 horas por dia dá para fazer muita coisa. E não estou falando de um hiperativismo, assim, né? Um ativismo já é muita coisa. Mas, assim, tem gente que, nossa, não pode ter um minuto de folga. Não, eu preciso ter os momentos em que eu respiro, né? Porque não sou de ferro. Então, eu tenho que ter meu momento de descanso, eu tenho que ter meu momento de lazer, né? Quando é que vai ser meu momento de férias? Eu preciso ter noção e me preparar para quando chegar esse momento, eu poder de fato descansar e relaxar, né? Então, ter esse planejamento, que coisas podem me ajudar a colocar em prática, a facilitar. Então, tudo isso acaba sendo muito benéfico para quem se utiliza dessas estratégias, né? Sim. A agenda, para mim, é algo muito importante. Eu gosto dela mensal, porque eu também já enxergo tudo que eu tenho dentro do mês, né? Os dias que eu tenho vago. Então, é algo que funciona muito, né? A agenda mensal para mim. E eu ainda gosto de papel. Embora a gente viva numa era tecnológica, eu gosto muito de papel. Então eu tenho também meus lembretes anotados, às vezes num computador, na geladeira. Eu tenho coisas que me fazem lembrar, porque é aquilo que você falou. A gente não é de ferro, às vezes a memória falha, né? Já tiveram questões assim, de marcar um negócio, olhar na agenda e você não lembrar daquilo. Então, eu também tenho como estratégias colocar, até post-it mesmo, e vou colocar nos lugares para eu lembrar aquilo que eu tenho que fazer. Mas dá certo, tem dado certo. Você sabe, Sandra, eu preciso ver minha letra. É uma necessidade que eu tenho. Por mais que às vezes eu escreva textos no computador, escolho o tipo de fonte que eu quero, o tamanho que é ótimo, mas eu preciso ver a minha letra. Você entendeu? Sim. Parece que assim, me dá uma saudade de ver. E no começo, gente, lá atrás, né, quando a gente foi usando cada vez mais o computador, porque eu ainda sou de uma época que os trabalhos de escola a gente fazia à mão ou na máquina de datilografia, né? E era muito criativo poder escrever, pintar, fazer de cor diferente, enfim. Então eu sinto essa necessidade de ver a minha letra. E lá atrás eu tive um pouco de dificuldade, porque assim, eu tinha que pelo menos criar ali o esboço, a estrutura no papel para depois produzir no computador. Porque senão, se eu fosse direto para o computador, eu ficava com uma sensação, isso daqui não fui eu que fiz. Olha. Isso daqui não fui eu que fiz. E tinha sido eu, né? Claro que hoje isso não é tão mais forte, mas eu sinto necessidade de ver a minha letra. E é tão gostoso. Quando eu começo a escrever, eu vejo a minha letra, eu falo, nossa, essa sou eu. Isso daqui é meu, eu que estou produzindo. Então isso acaba sendo muito interessante, né? E você sabe que hoje a neurociência fala da importância da gente escrever, né? Como isso ajuda o cérebro, ajuda a concentração, foco, memória, uma série de coisas. Quando você escreve com a sua letra, ali é um texto, faz coisas que acabam sendo importantes, né? E é interessante como as pessoas não escrevem hoje, né? É engraçado que essa semana nós precisamos fazer um documento de próprio punho para o meu marido retirar uns passaportes nossos. E aí meus filhos fizeram a escrita ali. Eu me surpreendi com a letra deles. Engraçado isso, né? Falei, gente, que letra linda que vocês têm! Porque a gente não vê mais isso, a gente vê só o digital mesmo, né? Então é importante também anotações da escola, na hora do culto.
é importante até para desenvolver mesmo, né? Que senão a gente fica muito mecânico também, né? Sim, eu acho que isso é uma estratégia muito boa, porque tem coisas ali que às vezes na hora da pregação está sendo falada e aquilo vem de encontro com uma necessidade sua, como é importante você anotar, né? Então, com certeza. E depois durante a semana ficar assim, pensando, né, sobre aquilo, meditando sobre aquelas questões, buscando aquelas anotações, como isso é importante, precisa ser feito, né? Sim. Então é um hábito muito bom. Agora, Sandra, é interessante, né? Porque assim, um sonho nem sempre ele pode ser concretizado no exato momento que ele surge, um desejo, né? Nem sempre ele pode ser feito naquele momento que surgiu, né? E aí, assim, a gente deve esquecer, é uma opção, né? Esquecer, dizer, olha, a vida não me favoreceu, a vida... Até recentemente, essa semana, teve o podcast da Fátima, ela dizendo que a avó dela foi aprender a ler com 65 anos. Que coisa linda. Que lindo, né? Que coisa linda. Ela não deixou aquele sonho de aprender a ler e escrever morrer, mas ela teve que esperar até os 65 anos. Outro dia eu vi uma pessoa comentando e ela dizendo assim, olha, eu me programei, aqui eu tenho o meu planejamento de vida, e é uma pessoa que se organiza muito nesse sentido, e ela falou assim, só que tinha uma coisa que eu achei que em 2 anos eu ia conseguir concretizar. E aí foi chegando o tempo, né, os 2 anos foram se passando, e aí ela pegou e percebeu que não ia conseguir concretizar. Então, o que ela fez? Foi dando aquela ansiedade, né? Mas aí ela parou para pensar, ela falou assim, eu não vou desistir disso, porque isso é uma coisa importante para mim, então eu não vou desistir. O que ela fez? Ela foi lá e apagou o tempo, e ela falou assim, olha, eu preciso de mais tempo para poder, de fato, concretizar isso que eu quero. Lá atrás eu planejei 2 anos, achei que seria suficiente. Hoje eu estou percebendo que eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo. Então eu vou me dar esse tempo, mas não vou desistir do que eu quero. Então isso também é importante. É importante. Né? É importante não desistir e também, de repente, se tem algumas outras estratégias, que nem... Eu, nesse meio período, eu também fiz um curso que foi muito proveitoso e que hoje eu atuo bastante no meu trabalho. Eu fiz um curso de mediação e conciliação extrajudicial. O que é isso? Um mediador, ele faz essas questões administrativas, né? Você pode ser o mediador judicial, que é homologado pela Câmara de Justiça, aí você trabalha dentro de um fórum, e até uma informação de utilidade pública. Hoje em dia, nem tudo você vai para o litígio, você vai para o judiciário, você precisa de um advogado. Existem questões hoje que você pode tratar dentro de um centro de justiça, um centro de justiça especial, chama Sejusc, cada região tem um. Então tem questões, por exemplo, se você fizer uma separação, mas for uma separação consensual, que não tenha bens, você pode procurar um Sejusc e fazer sua separação lá. E ela é homologada pelo juiz, é feita por um mediador e conciliador e é homologada por juiz. Eu não consegui finalizar a fase de mediação judicial, porque eu tinha que fazer um estágio de muito tempo dentro de um fórum e por conta do meu trabalho eu não consegui. Mas eu fiz a capacitação de mediador e conciliador extrajudicial. Então eu posso atuar extrajudicialmente em questões administrativas, por exemplo, pessoas que tenham algum problema de consumidor, eu consigo auxiliar a fazer uma reclamação no PROCON, pessoas que têm um problema com plano de saúde, eu posso auxiliar a fazer uma reclamação na Agência Nacional, na Agência de Saúde Suplementar. Então, assim, ir traçando outras estratégias até que você consiga fazer o que de fato você quer. Então, esse curso também me ajudou muito, porque hoje tanto eu desenvolvo
atividade de mediadora e conciliadora na empresa que eu trabalho, como eu auxilio também muitos amigos. Já tiveram vários amigos, inclusive aqui da igreja, com questões de imóveis que compraram, que deram problema, e daí já acham que tem que ir para uma esfera judicial, e você fala, não, vamos tentar uma fase pré-processual antes, vamos tentar uma questão administrativa, e daí eu fui orientando. Vários casos deram certo, alguns quando a empresa já tem uma má fé mesmo, não quer cumprir o contrato, obviamente você vai ter que ir para o judiciário e entrar em um litígio, mas então também pensar em algumas outras estratégias de coisas que você possa fazer enquanto você não alcança esse objetivo, porque esse curso, ele foi muito bom para mim, porque hoje fazendo a faculdade, quando eu fui esse curso ele já está dentro da minha grade de direito hoje em dia, a mediação e conciliação, mas foi uma coisa que eu vi lá atrás e que eu me interessei, que eu fui e que me abriram muitas portas. Então pensar assim, se ainda está longe para você alcançar aquele sonho, não desista, continua crendo nele, mas vai fazendo outras coisas que te capacitem até você chegar nele. Não precisa desistir. Não precisa. Sandra, e me fala uma coisa, você saiu do escritório de advocacia e você foi para uma empresa de eventos e hoje você continua nessa empresa de eventos? Continuo nessa empresa de eventos, eu trabalho lá há 17 anos. Puxa, e você está lá só? Eu faço também um trabalho numa outra empresa, e também atuo como mediadora e conciliadora. Poxa. Perante aí os planos de saúde, hein? Planos de saúde que dão bastante problema para os beneficiários. Então eu também atuo nessa área hoje. Olha que coisa boa, hein, Sandra? Então você hoje, né, continua, né, ali no secretariado, mas você já está fazendo essa transição. Sim. Tendo em vista a conclusão da sua formação. Sim. E aí você atuar como advogada. Exato. E eu ressalto também, Simone, a importância de um bom network, porque hoje, já no 7º semestre, eu já posso desenvolver algumas questões. Obviamente eu não tenho a carteirinha da OAB, eu não posso assinar um documento, mas eu posso desenvolver uma petição dentro daquilo que eu sei com a supervisão de um advogado. Então, durante esses anos, que praticamente toda a minha carreira foi na área jurídica, eu construí bastante relacionamento. Então, hoje eu tenho amigos que são advogados e que hoje me ajudam. Eu acabei de fazer uma petição para uma ação trabalhista e eu tive uma advogada que corrigiu minha petição, arrumou o que precisava e ela fez a distribuição. Então, assim, o trabalho em conjunto, você ter um bom relacionamento é muito importante, porque na hora de migrar, você já tem pessoas que possam te auxiliar. Sim. Também. Então, eu estou bem satisfeita e bem confiante que essa fase de transição vai ser muito boa, porque eu fui construindo lá atrás tudo isso. Como é importante, né? Sim. A gente, e às vezes, assim, como um bom relacionamento sempre vai favorecer, né? Não fechar, não enrijecer, mas isso acaba trazendo, assim, a possibilidade de poder crescer, de poder desenvolver, né? Tá gostando do conteúdo? Vai lá, curte, compartilha, comenta, curte lá as nossas, lá no Instagram, a nossa página, tanto no mulheres.ict quanto no podcast Aprendendo com Elas, porque certamente esse conteúdo vai abençoar outras pessoas. Então, Sandra, na vida tudo requer, às vezes, o tempo certo. Às vezes não é o tempo que nós esperávamos ou calculávamos, mas isso não necessariamente significa desistir de um sonho, desistir de um desejo que foi plantado, mas esperar o tempo certo, porque de qualquer forma, gente, era até algo que a gente estava conversando, né, antes de iniciar a gravação. Existem sonhos, por exemplo, o seu,
de fazer o direito é um curso de 5 anos, não é um curso rápido, né? É um curso que requer ali persistência para não desistir, enfim. E também não transformar esse curso em 10 anos, 20 anos, né? Porque aí começa, desiste, né? Não, mas tem o tempo certo. Agora, o diferencial é aquilo, né? Porque esses 5 anos vão passar na tua vida, já estão passando, você já está no 7º semestre. O diferencial vai ser, no final desses 5 anos, você está recebendo o teu diploma, né? Porque uma semente que não é plantada nunca será colhida o fruto dela. Agora, uma semente que é plantada, você vai ter que ter ali, tá debaixo da terra, você não tá vendo o que está acontecendo, a raiz está se aprofundando até que sai ali o primeiro raminho e tal, que se transforma naquela árvore para você ir e colher o fruto. Só que isso, gente, não é de forma mágica, né? Requer esforço, renúncia, porque certamente para você abraçar esse sonho de estudar agora, você precisou renunciar a algumas coisas, que a gente até falou um pouquinho sobre isso, porque não dá para ficar equilibrando tudo, né? Tem coisas que a gente entende que foi o tempo e chegou o momento de começar novas coisas, mas tem coisas que a gente fala, olha, isso daqui já não dá mais, né? Não tem como eu conduzir segurando isso, então tem coisas que a gente vai ter que fazer escolhas, mas diante disso tudo, a gente poder ter a satisfação de ver, olha, teve o tempo certo, não houve desistência, eu fui cultivando aquele sonho para que ele não morresse, para que ele não minguasse. E hoje, talvez, Sandra, com a experiência que você foi adquirindo na sua trajetória profissional, cursos que você pôde fazer, oportunidades que foram surgindo, isso certamente vai fazer com que quando você chegar lá, que você recebeu o teu diploma, que você for habilitada para exercer a profissão de advogada, é óbvio que muita coisa você vai adquirir a experiência, mas essa bagagem vai contar em muito, positivamente, né? Por quê? Porque você sabe todo o percurso, renúncias, um monte de coisa que precisou acontecer. Então, às vezes, diferente de uma pessoa que tem uma trajetória diferente, e não estou dizendo que existe uma trajetória melhor ou pior, mas como é necessário cada um entender a sua própria trajetória e valorizar todo o percurso que foi, né, feito até chegar onde se quer, né? Então, as coisas que foram acontecendo, olha, não me serviu de nada. Não, alguma coisa de proveitoso aquilo pode trazer para você como pessoa, e que vai te ajudar no exercício de uma profissão, seja ela se estabelecendo a cada ciclo, ou se chega um momento que você diz, olha, agora está na hora de eu fazer essa transição, está na hora de eu começar a construir aqui as bases para que eu possa agora focar nisso daqui, porque não é necessariamente obrigatório, gente, quando uma pessoa começa uma profissão, olha, a vida me levou a isso, as oportunidades foram por esse caminho, e que você persista e percorra esse caminho e se sinta realizada com ele. Mas se em algum momento você quiser fazer uma transição, prepare, né? Vai atrás de informações, vai atrás de o que é necessário, né? Porque não é assim um passe de mágica, 1, 2, 3, pronto, aconteceu. Às vezes chega um momento, e eu já vi pessoas, Sandra, que quando vão se aposentar, aí se aposentam, aí começam, né? Uma nova, aquilo que eles sempre quiseram, ou começa uma nova profissão, ou se permite questionar, bom, e agora, o que é que eu quero fazer da minha vida? Sim, é importante, né, Simone, não desistir dos sonhos, independente da idade. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas idosas iniciando uma universidade. Para você ter uma ideia, eu acho que eu e uma outra moça, porque eu não me acho velha ainda. Não, de forma alguma. Mas nós somos as pessoas mais velhas da sala. Minhas amigas da minha turma
Elas têm 18 e 20 anos. E para mim, assim, é uma realização, porque eu acho que tem uma troca. Eles têm muito para mostrar, ensinar pra gente, né? Outro dia eu falei para ela, olha, meninas, eu sou muito feliz por Deus me preparar vocês, porque são pessoas com vigor, e que às vezes você está cansado, não, vem, hoje a aula vai ser tal, vai ser legal, já está todo mundo aqui. Então elas motivam, da mesma forma que eu com a minha experiência ajudo. Então o que eu digo é o seguinte, nunca é tarde para mudar, para fazer uma transição, para ir atrás de um sonho, independente que ele não ocorra na hora certa. O importante é que você não desista e não sente na cadeira do vitimismo, porque isso é uma questão que às vezes me incomoda muito. Você conhece um pouco da minha história, você sabe que eu perdi meus pais muito jovem, ficou eu e minhas irmãs. A gente veio de uma trajetória muito dura, né, de perdas, só que eu nunca me permiti sentar nessa cadeira. Né? Eu sempre quis falar, não, eu preciso honrar a vida que meus pais me deram. Né? E como que eu vou honrar? Fazendo aquilo que eles queriam que eu fizesse. Então, vai em busca dos seus sonhos, vai em busca dos seus objetivos, não importa a idade que você tem, o importante é que você vá. As condições certas, às vezes, não vão ter. Outro dia a Renata trouxe uma pregação muito importante e aquilo ficou impresso em mim. Que ela falou, não espere o cenário perfeito para fazer alguma coisa. Então você não vai ter o cenário perfeito sempre. Então faça com aquilo que você tem, ajuste-se e vá em busca daquilo que você quer. O importante é nunca desistir, não importa a idade. O importante é ir. E Deus vai capacitando a gente e preparando as condições financeiras, preparando as questões em casa. Deus, Ele prepara tudo quando você se submete a Ele. E é lindo isso, né, Sandra? Porque assim, a gente vai vendo o milagre de Deus, inclusive na nossa profissão. Sim. Né? Como Deus, Ele vai nos sustentando, nos dando oportunidade, nos ajudando a exercer com maestria, né? Então isso é lindo, por isso que a nossa vida profissional é algo de interesse de Deus também, até porque aonde passarmos a gente vai ser uma Bíblia aberta. Sim. Né? Para quem Sim. nos ver, né? Nós vamos a intimidade que a gente tem com Deus, gente, transpira nos poros, em todas as situações da vida, nos diferentes papéis que a gente ocupa. Sim. Né? Então não é só numa área da vida, mas é em tudo. Sim. Isso é uma bênção. Então isso é muito lindo, viu? Sim. Ver o cuidado de Deus e a provisão dele para a nossa vida Sim. profissional também. Sim. Isso é testificável, viu, gente? Eu posso falar isso com propriedade na minha área, na tua área, você está compartilhando hoje aqui conosco. Então, que maravilha, né? Então, assim, mas é importante saber, né? Você bem colocou, não existe cenário perfeito para começar. As dificuldades, elas fazem parte, mas as dificuldades, elas nos ajudam, inclusive, a se tornar mais capazes ainda para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né, Sandra? Exatamente. Então, só Deus, né? Só Ele. Sempre Ele em tudo. Então, se você hoje tem uma profissão e você não está feliz na sua profissão, respire fundo, converse com Deus, fale, Senhor, não tô feliz. Você não está feliz por quê? Porque você está fazendo algo que você não gosta, ou o tempo seu, aonde você está, é algo que já se encerrou e você ainda fica tentando manter algo que já se encerrou, né? E às vezes, Sandra, nem vou entrar na polêmica disso, mas só uma colocação. Às vezes eu vejo pessoas assim, mas essa foi uma porta que Deus abriu. Sim, Deus abriu lá atrás. Significa que a única porta que Deus vai abrir na tua vida é essa? Às vezes Deus abriu aquela porta para você começar, para você ter ali uma experiência, para você ter ali um caminhar. E aí, depois assim, não, mas se essa foi uma porta que Deus abriu, eu nunca mais vou poder sair dela. Aí a pessoa engessa. Não posso sair daqui porque vai ser uma ingratidão em relação a Deus.
há o tempo certo para cada coisa, tá? Então, se você está insatisfeito, coloque isso diante de Deus, para que Deus te dê sabedoria e discernimento. Talvez você precise se reciclar, talvez você precise modificar algumas coisas, porque eu falo que o incômodo na vida da gente, ele é produtivo quando conduzido da forma correta, porque reza a lenda que os incomodados que se mudem, né? Então, se você está se sentindo incomodado, incomodada, talvez Deus está usando isso para te levar para um outro estágio, para uma outra etapa. Então, pare e questione se esse incômodo é por questões suas que você precisa resolver, e aí em qualquer lugar que você tiver, esse incômodo vai estar presente, porque aí tem a ver com você, ou se é um incômodo que Deus está usando para que você se mova, para que você caminhe e vá para adiante. E às vezes tem o tempo de mudança, né? Assim, não só de local de emprego, mas continuando na mesma profissão, mas às vezes pode ter também assim, puxa, Senhor, já fiz, já, né? Mas não é isso. Então, que caminhos tomar a partir dessa insatisfação para buscar aí essa realização, né? Então, às vezes mudar para uma outra profissão, buscar ajuda de como seria feito isso. Então, hoje a gente viu que é possível, né? Não é um passe de mágica, ai, tudo aconteceu, mas de repente, não, gente, conto de fadas, né? É lá em Hollywood, né, que romantiza as coisas, mas na vida real não é bem assim. Mas a gente consegue ver muita vitória e satisfação na vida real, isso com certeza. Tá certo? Mas se organize, se submeta à vontade de Deus, coloque a tua identidade profissional, tua vida profissional diante de Deus, para que, inclusive nessa área, você possa ver o cuidado de Deus e a provisão dele para a tua vida. Sandra, dá vontade de ficar aqui, ó. Muito bom. Muitas horas conversando, que gostoso ouvir da sua história. A gente está caminhando aqui para os finalmente, mas tem alguma coisa que você ainda gostaria de falar, de compartilhar? Não sei se você quer colocar sua rede social, enfim, como você gostaria de estar aqui se despedindo desse momento. Eu só queria reiterar para que as pessoas não desistam dos sonhos. Vá em busca, coloque o Senhor na frente, que certamente Ele vai direcionando e abrindo os caminhos. Não há impossível que Ele não possa fazer. É isso que eu tenho para deixar, e foi um momento muito precioso. Simone, muito obrigado pela oportunidade, foi muito bom. No caminho de vir para cá, você vai revisitando o seu passado e vai olhando a trajetória que você fez, e vir até aqui hoje me fez revisitar o meu passado, e foi tão bom, e eu me torno ainda mais grata a Deus, porque eu vejo como Ele foi bondoso comigo. No dia que eu enterrei meu pai, o Senhor falou comigo que Ele não me deixaria órfão, e não teve um dia da minha vida que eu me senti órfão. Todos os anos eu me senti cuidada por Ele, e vir até aqui me fez lembrar toda essa trajetória. Então eu sou muito grata a Deus e a você pelo convite. Muito obrigada. Foi muito bom. Sandra, eu que te agradeço, né? Obrigada. Eu cresço muito com você. Eu sou muito agradecida a Deus por ter esse convívio com você, com a sua família. Eu já disse que eu sou apaixonada pelos seus meninos. Para mim sempre vão ser meninos, né? Porque eu conheci eles pequenos, agora são rapazes. Mas é lindo ver o legado de fé, né? Que vale a pena persistir ali, né? A gente caminha junto no sentido de não, isso daqui eu vou dar uma pausa na minha vida. Não, a fé a gente nunca deixa de alimentá-la e principalmente de ensinar aos filhos. E é lindo ver como você e o Luiz tiveram esse compromisso diante de Deus de levar os seus filhos à presença dele. Então é lindo ver os meninos hoje, como eles estão assim, crescendo, assumindo aí vida profissional e tal, mas com aquele compromisso com Cristo, né? E de uma forma tão verdadeira. O Johnny ajuda bastante aqui na igreja, o Gu também, eles são os queridos, né? Então que Deus continue abençoando a sua família, provendo tudo que vocês precisam. E olha, eu quero estar sentada
ali te aplaudindo no dia que você for receber o seu diploma. Amém, será uma satisfação. Porque essa sua vitória é minha vitória também. E eu vou ter muito orgulho de dizer, gente, é minha amiga, ó, minha amiga. Tá obrigada. certo? Deus te abençoe ricamente, tá bom? Deus abençoe, obrigada. Que Deus continue te abençoando. Não esqueça de nos curtir, divulgue, compartilhe e que esse conteúdo possa ter atingido aí o teu coração e se renda a Deus em todos os sentidos da sua vida, inclusive na vida profissional. Deus te abençoe.